Pessoal, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome eu sou o presbítero, né, João Moretti, aqui do setor 22, Jardim Iriú, no bairro Jardim Iriú, igreja de Jardim Iriú, setor 22, Joinville. Estamos aqui fazendo pequeno resumo, né, um resumo rápido, né, da primeira aula do primeiro trimestre do ano 2021. Então, muitas lições maravilhosas, como vocês estão vendo aí na tela, né? Muito boas lições, né? A primeira, a pessoa do Espírito Santo. A segunda, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira lição, o batismo no Espírito Santo. A quarta, a atualidade dos dons espirituais. A quinta, fruto do Espírito, o eu crucificado. Sexta, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A sétima, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Oitava, comprometidos com a palavra de Deus. Nona, vivendo o fervor espiritual. Décima, o Senhor Jesus cura hoje. 11ª, compromissados com a evangelização. 12ª, a urgência do discipulado. E 13ª e última, voltados os olhos para a bendita esperança. Muito boas essas lições, né? Até inclusive eu me lembro de um tempo de outrora, né? Muitos anos atrás nós tínhamos as lições, né? Bem objetivas, umas lições mais simplificadas, mas com esses títulos assim, né? Mas me lembro muito bem, há quase 40 anos atrás, né? Muito boas essas lições aqui, irmãos. Então, quando eu vejo essas lições aqui, eu retorno lá no começo da minha fé, quando a gente aprendia sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do mesmo, né? Sobre o batismo no Espírito Santo. É muito boa para nós se relembrar, né? Refletir o que nós aprendemos lá no início, né? E dar uma reforçada hoje, né? Claro, com mais experiência, com mais estudo, com mais pesquisas, né? A gente aprendeu muito mais, né? Então, pois bem, irmãos, então nós vamos ficar então nessa lição, né? A pessoa do Espírito Santo. Deixa eu só arrumar aqui. Nós temos aqui, irmãos, a leitura diária, né? Nós não vamos comentar, né? Para nós não tomar muito tempo. Nós temos a leitura bíblica em classe, né? E eu também não vou, né, comentar sobre. Não vamos ler a leitura bíblica em classe, né, para não tomar tempo, né, que nós queremos só resumir. Pois bem, o texto áureo dessa lição é: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Tá? Este é o nosso texto áureo. E aqui a verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Não é verdade, irmão? Então é só a Bíblia que revela, né, a verdadeira identidade das obras do Espírito Santo. Não tem outro livro, não tem, vamos dizer assim, fisicamente, né? Humanamente falando, vamos dizer assim, outro manual, né, que pode falar sobre o Espírito Santo melhor do que a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Bíblia que revela, né, a verdadeira identidade do Espírito Santo. Então, na verdade, é um tema que nós pentecostais vivenciamos hoje, isso, né, pela misericórdia do Senhor, né, eu já faz 38 anos, quase 38 anos, que nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, né? Batizado no Espírito Santo. É uma bênção, irmãos. Então, para você que não tenha, né, vamos dizer assim, o Espírito Santo, né, busque, né? Claro que aqui a gente já está falando do Espírito Santo em si na vida da pessoa quando se converte, né? Que o Espírito Santo habita na pessoa, né? Dirige a pessoa, dirige todos os passos. Mas nós vamos falar sobre batismo, isso aí na verdade não é agora, né? Isso aí é nas próximas aulas à frente. O ponto central desta lição é: a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Aqui nós vamos ver que então
a revelação, né, do Espírito Santo na palavra de Deus, né, a qual é revelado. Nós temos os tópicos aqui da lição, né? O primeiro tópico então dessa lição seria a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, com o ponto 1, divindade, ponto 2, personalidade, e o ponto 3, atributos divinos, né? O segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O primeiro ponto é pericorese, o segundo ponto, ele me glorificará, o terceiro ponto, o efeito prático da pericorese, e o quarto, consubstancial com o Filho, né? E o terceiro e último tópico, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeiro no mundo, segundo no plano divino da salvação e terceiro na vida humana. Então nós vamos interagir aqui, irmãos. Interagindo, né? Vamos dizer assim, com professor e aluno, né? Nós vemos aqui assim, uma pequena introdução à lição. O Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa de Deus? Uma pergunta, o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa de Deus? Né? O Espírito Santo pode ser adorado? Pois bem, o cristianismo é politeísta ou monoteísta. O que é o cristianismo? É politeísta ou monoteísta? Politeísta é aquele que acredita em mais de um Deus, né? E monoteísta acredita em um só Deus. Né? Essas são as perguntas que nós vamos ver para frente, né? Então nós estamos chegando aqui na nossa introdução. A nossa introdução aqui, nós não vamos estar lendo, né, na lição, porque demora muito, né? Demora muito. Nós vamos falar um ponto mais central, vamos dizer assim, né? Então nós temos aqui, irmãos, a primeira introdução aqui, nós vemos que a introdução aqui é o tema do presente trimestre, né? É o pentecostalismo, né, no seu aspecto bíblico, né? Teológico e prático. Tá? Então a primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ela. Né? Então nós vemos aqui alguns símbolos do Espírito Santo, a pombinha, a cruz, uma mão, né, acolhedora, né, e tudo mais. Né? Então, tem vários símbolos, outros, né, que a gente podia estar, né, falando, né, sobre esta introdução aqui. Mas não vamos deter aqui na introdução, vamos direto ao tópico primeiro. A revelação, né, o tópico primeiro nos diz assim, o título do tópico primeiro é assim, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Né? Nós temos aqui o que os crentes, na verdade, aqui nós temos os pontos, né, divindade, né, personalidade e atributos divinos, nós temos nesse tópico. Então, aqui nós vemos que neste primeiro ponto, né, divindade, que a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, né? E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Nós, seblenianos, né, principalmente seblenianos, outras igrejas também, com certeza, mas algumas, né, cremos nisso, né? Nós cremos que o Espírito Santo é revelado nas Escrituras, e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Então veja o Espírito Santo é Deus, né? Então nós temos ali a gravura, né, de um pai ensinando o filho, ou pastor ensinando um jovem, ou algo parecido, né? Então nós vemos que ali do outro lado, ali, né, à direita, nós vemos a pombinha, né, saindo da Bíblia como forma de simbolizando o Espírito Santo também, né? Eu estou mostrando mais, só estou comentando as gravuras, né, os tópicos aqui rapidamente, porque esse aqui é só um resumo da lição, né? Não estou lecionando a lição em si, mas um resumo dela, só para dar o gostinho, né, para os irmãos, para os nossos ouvintes, né, que vão ver esse vídeo, para estar na escola dominical, nesse próximo domingo. Pois bem, até inclusive nesse próximo domingo, como é a primeira lição, né, o nosso pastor distrital, pastor Amarildo Feller, né, estará lecionando na igreja do setor 22, Jardim Iriú. Então eu convido a todos os que são dessa congregação, do Jardim Iriú, que estejam lá, né, para prestigiar o nosso pastor, né, e aprender com a palavra de Deus. Mais uma porção da sua palavra, né. Pois bem, irmão, aqui
primeiro concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo, ocorreu a confissão da divindade do Espírito Santo. Então, aqui nessa data, 381, no ano 381 depois de Cristo, que teve essa confissão da divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo era realmente divino, vamos dizer assim, né? A doutrina formal da Trindade foi elaborada por Atanásio e seus amigos. Os pais capadócios, né, a saber, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, né? Então essa aqui foi a qual foi elaborada, né, a Trindade, né? Então por esses homens, né, vamos dizer assim, né, os três capadócios, né? Então a divindade, irmão, aqui, né, no primeiro ponto ainda, a divindade do Espírito Santo está clara na fórmula batismal, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então nós vemos que são três em um, né? São três em um, né? São três em um. Nós vemos que nós temos o Espírito Santo Deus, o Filho Deus e o Pai, que é o Deus eterno, né? Com certeza. É o Deus da eternidade, vamos dizer assim, né? Então nós vemos que Mateus 28:19 fala sobre isso. Nós não temos dúvida de que há uma trindade. A Bíblia não relata essa palavra trindade. Isso aí, claro, foi colocado, denotado essa palavra por motivo de ter três em um, né? Que é o Deus Pai, né? O Deus Pai é o único, mas tem o seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, né? Então nós vemos aqui, irmão, é interessante isso aqui, que tem algumas denominação que eles não creem, né, na Trindade. Então eles creem em Jesus Cristo. Então, mas tudo bem, né? Cada igreja com as suas consequências, né, do que ensina, né? Se ensina certo ou errado, é eles com Deus, né? Pois bem, o batismo de Jesus deixa muito clara a existência da Trindade, em Mateus 3,17, irmãos, né? Vocês vejam bem ali, olha só ali, ó, tá anotado ali meio pequenininho, mas dá para ler, né? No momento do batismo de Jesus Cristo, esse foi no momento do batismo de Jesus Cristo, olha bem, Deus Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouve essa voz do céu, que era a voz de Deus, meu Filho. Então quando ele fala meu Filho, porque ele é o Pai, e se ele é o Pai que está no céu falando, é porque é Deus, né? Então é Deus Pai. E Deus Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, em forma corpórea de pomba. E quer dizer, o que quer dizer a forma corpórea de pomba? É que ela desceu em forma corpórea, isso é, em forma material, física, né? Mostrando que que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, estava com Jesus, né? Desceu sobre Jesus, né? E Deus Filho, né? Jesus se batizando, a qual estava ali presente. Então não tem como debater que não há uma Trindade, né? Na divindade ainda, irmãos, olha só, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo, né? Então, nós temos que entender que o nosso coração é o templo do Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se habita em nós, irmão, então nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Nós oramos, consagramos nossa vida, né? Fizemos nosso sacrifício a Deus, né? Por alguma necessidade, ou até mesmo por agradecimento, ou pela nossa vida mesmo, né? Mas nós temos que ter essa comunhão o tempo todo e todo o tempo, não é verdade? Temos que ter essa comunhão com Deus, todo o tempo e o tempo todo. Assim, como diz ali no slide, assim habita o crente, o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus e Espírito Santo são uma mesma deidade. Uma mesma deidade. Lá em Atos 5,
capítulo 5, versículo 3 e 4. Né? Se você estiver depois, ou quiser pausar esse vídeo para confirmar lá, vocês podem fazer. Né? Então nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Nós temos que entender isso. Né? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Irmão, entenderam? Nós somos tríunos também. Nós temos, né, uma trindade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós somos, não trindade, né? Porque a trindade é Deus, mas nós somos também, né, trinos, vamos dizer assim. Somos corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo está habitando em nossas vidas. Quando tombarmos nessa terra, se desfalecermos ou falecermos nessa terra, a alma, né, volta a Deus, que o Deus, né, o Espírito de Deus, com certeza, nossa carne vai ficar na terra, aonde que saímos da terra, foi do pó da terra que foi formado o homem. Vocês, né, claro que isso todo mundo sabe, até uma criança que frequenta a escola dominical sabe disso. Então, vai tornar para o pó a nossa carne, mas a alma e o Espírito vai ter vida eterna. Amém, irmãos? Não sei se, com certeza não estou entendendo, né? Pois bem, o segundo ponto é personalidade. A Bíblia revela os elementos constitutivos de personalidade do Espírito Santo. Os principais são intelecto, emoção e vontade. Né? O intelecto, o espírito é inteligente e raciocina. Então nós temos as referências ali, os irmãos podem depois estar anotando. Então o espírito é inteligente e raciocina. Né? Emoção, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. O espírito tanto ama, como se alegra, como também se entristece. O espírito também se entristece. Tá? E vontade, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse a Bitínia, né? Lá em Atos 16, 7. Então olha bem, vontade, intelecto e emoção. Isso é a personalidade do Espírito Santo. Na personalidade ainda, irmão, o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Então o Espírito Santo, ele distribui conforme a sua vontade. Né? Deus deu autonomia para o Espírito Santo agir nas pessoas com dons espirituais. Né? Então nós vemos aqui, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Né? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Né? Essa aqui é a tradução brasileira, eu repeti novamente, que está ali no nosso slide, né? Só para os irmãos entenderem. O terceiro ponto, mano, primeiro tópico, atributos divinos. Então nós vemos aqui, a Bíblia, ela revela todos os atributos de Deus no Espírito Santo. Atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Né? Por exemplo, os incomunicáveis são os atributos somente de Deus que nós não podemos ter. Não vamos ter, nunca. Nunca tivemos, não temos e não vamos ter. Né, irmãos? Só precisamos entender, os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis que Deus tem, nós podemos ter. Aí nós vamos ver aqui então, os incomunicáveis são onipotência, nós não temos, né? Deus tem. A onisciência, onipresença, né? A eternidade, Deus sempre foi, sempre existiu. Soberania, infinitude, aceidade, imutabilidade e unidade. Então isso não tiramos esse tributo de Deus que nós não poderemos ter. Né? E os comunicáveis que Deus tem, nós podemos ter a santidade, ele disse, sede santo porque eu sou santo, a sabedoria, ele deu a sabedoria a Salomão e dá sabedoria a nós. Nós vemos hoje homens renomados com muita sabedoria de Deus, que Deus dá mesmo. Né? A verdade em nossas vidas tem que ter, Deus é verdade, nós temos que ter essa verdade conosco. A bondade, Deus foi bondoso e é bondoso até hoje para nós temos que ter bondade, misericórdia, temos que ter. Né? Olha lá, né? No Bom Samaritano, sobre a misericórdia, a justiça, temos que ser justo, a liberdade, né? A liberdade, se libertar, né? Vamos ter a liberdade, tipo, para fazer as coisas mais dentro da vontade de Deus, e a paz, né? E a paz que Deus nos outorga, né? Essa paz maravilhosa.
Pois bem, irmão, então aqui a síntese do tópico 1 foi, né? Fica assim: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos, né? Esse é a síntese. O tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já vamos diretamente no ponto 1, que é pericorese. É um termo, irmão, isso aqui é um termo, isso aqui é interessante entender. É um termo desconhecido no meio evangélico, essa palavra pericorese, tá? Que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Então, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então nós temos esse gráficozinho, não sei se vocês vão entender, né? Mas mais ou menos assim, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não tenho aqui como mostrar para vocês ali com laser ou com uma varinha, como diz o outro, né? Para apontar ali para vocês verem. Mas nós temos ali, né? Nas três pontas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai ele não é o Filho, né? O Pai ele não é o Espírito Santo, né? O Filho e o Espírito Santo não é o Filho e assim por diante. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, entendendo? Eu acho que deu para entender esse diagramazinho, né? Acho que esse gráficozinho, acho que deu para entender mais ou menos, né? Não é muito difícil não. Pois bem, irmão, então aqui na pericorese ainda, olha só. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. João 17,5. Né? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14,10. Olha só. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, o 10 e o 11. Capítulo 2, versículo 10 e o 11. Amém, irmãos? Estamos dando uma corridinha porque o tempo está passando, irmãos. Não quero fazer um vídeo muito longo, porque isso aqui é só um resumo, né? Cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí nós temos ali, na declaração de fé, né? A declaração de fé fala sobre isso, né? Irmãos que tem a declaração de fé, que é um livro, né, da CPAD, vocês podem estar lendo lá. Temos aqui as referências, vocês podem seguir a referência. Na Bíblia não consta a palavra Trindade, como já falei no início, né? Todavia encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo evidências desta relevante doutrina, né? Tanto no Novo como no Antigo a gente encontra, né, sobre a Trindade. Ele me glorificará. O segundo ponto do segundo tópico. Ele me glorificará. O Espírito Santo pode ser adorado? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 16,14. O Pai glorifica o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, né? Ele, Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16,14. Então o Espírito Santo glorifica o Filho. É um equívoco dizer que por isso ele não deve ser adorado. Pode, com certeza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser adorados, né? Se vocês quiserem adorar o Espírito Santo, automaticamente vocês estão adorando ao Filho e ao Pai. Se adorar ao Filho, vocês automaticamente estão adorando a Deus e ao Espírito Santo. E assim por diante. Porque eles são três em um, como nós já falamos. Amém? Deu para entender, né? E no segundo tópico ainda, no terceiro ponto, o efeito prático da pericorese, né? Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, né? Olha só, essa declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio está fundamentada nas Escrituras. Só para os irmãos entenderem, olha só. Tanto faz adorar a Deus, tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Então, adorar o Espírito Santo, né? Te amo, Espírito Santo maravilhoso,
louvado seja o Espírito Santo de Deus e assim por diante. Não está pegando não, vocês estão adorando a Deus numa coisa. Então é só para nós entender, né? Então nós temos aqui o quarto e último ponto do segundo tópico, consubstancial com o Filho. Bom, consubstancial quer dizer da mesma substância, né? Então olha bem, o Filho é consubstancial com o Pai. E Jesus e o Pai somos um. Um exemplo, lá em João 10,30, né? Eu e o Pai somos um, Jesus falou. E o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Olha só o que diz aqui, em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que estar, né, no Espírito de Deus, né? Então aí estamos com ele, né? O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Amém, irmãos? Vamos correndo aqui, então nós temos o quarto, continuando ainda no quarto ponto, consubstancial com o Filho, né? Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. João 14,16. Outro significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Quando ele fala outro, porque já tem mais alguém atrás. Está entendendo? Essa palavra outro, vocês entenderam? Quando fala outro, é porque já tem alguém. Então ele significa ser alguém da mesma natureza dele, da mesma espécie, da mesma qualidade. Entendeu, irmãos? Deu para entender? Senão ele poderia falar assim, Jesus disse que o Pai vos dará um Consolador. Daí sim, daí esse Consolador poderia não ser da mesma natureza de outros, mas não, aqui é outro porque realmente é da mesma natureza. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, tá? Só para vocês entenderem. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ilustração do ovo para explicar a doutrina da Trindade. Isso aqui é interessante. Olha só, nós temos a clara, temos a gema, temos a casca. Clara, olha só, a clara, Deus Filho, Jesus. A gema, Espírito Santo. A casca, Deus Pai. Essa ilustração falha porque a casca clara e a gema são partes do ovo, não o ovo em si. O Pai, Filho e Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus. Não sei se vocês vão entender. É uma pequena ilustração, só para a gente entender, né? Ilustração da água para explicar a doutrina da Trindade também, né? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Estado sólido, Pai. Estado líquido, Filho. Estado gasoso, Espírito Santo, né? O estado líquido, vapor e gelo, são formas de água. O Pai, Filho e Espírito Santo não são formas de Deus. Cada um deles é Deus, né? Então essa ilustração é melhor, mas não é totalmente exata. Então um Deus infinito não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita, né? Amém, irmãos? Síntese do tópico 2, já passemos mais um tópico, né, o segundo. Então, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, e em que este é glorificado por aquele. Este é o tópico. Vamos diretamente então para o terceiro tópico, o último. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O primeiro ponto do terceiro e último tópico fala no mundo. Bom, a sua atuação é visível a começar na criação e preservação do planeta Terra, irmãos. Olha só, e a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Maravilha, né, irmãos? Até arrepia, né? Fala essas coisas da criação do mundo ali, né? No início, antes ali, né? Da criação do mundo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Olha só o que diz em Salmo 104:30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Amém, irmãos? Então continua, né? O Espírito Santo atuando desde antes da criação do mundo. O Espírito Santo já estava com certeza, né, junto com o Pai e o Filho, né?
O segundo ponto do terceiro tópico, no plano divino da salvação. Olha só, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, né, capítulo 1, versículo 19 e 21, o Espírito Santo que inspirou os profetas. Né? O próprio Pedro disse, né, e é uma verdade, né? Os profetas foram inspirados, né, pelo Espírito Santo, em torno de 40 homens, né, foram inspirados, né, por Deus. No plano divino da salvação, aqui ainda no segundo ponto, a presença do Espírito Santo está em toda a história dos antigos hebreus, com os 70 anciões auxiliares de Moisés, lá em Números 11, 25. Estamos dando uma puradinha aqui para nós terminarmos, irmão. No plano divino da salvação, a presença do Espírito Santo esteve com os demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros, né? Então ali nós temos a referência, vocês podem estar vendo ali, né? E no plano divino da salvação ainda, o Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato, quando vem a Cristo. É Ele que nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12 e 3, irmão. Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem um contato quando vem a Cristo. Primeira pessoa. Quando ele aceita Jesus Cristo, ele tem já contato com o Espírito Santo. Primeiro contato. Então, é Ele que nos leva a Cristo, né? O próprio Espírito Santo. O terceiro ponto do terceiro tópico, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste, lá em Atos 2:18, né? Essa descida ela foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, João 14,16. Então foi ali que Deus prometeu, né, que o Consolador estaria conosco para sempre, que até hoje nós sentimos a presença desse grande e maravilhoso Consolador que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então temos aqui o terceiro ponto, né? Na vida humana, nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do quê? Do fruto do Espírito, né? E também das manifestações dos dons espirituais. Nós temos os frutos e os dons, irmão. Então o fruto do Espírito é uma coisa e os dons espirituais são outra, né? Nós sabemos que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, né, a longanimidade, mansidão, fidelidade, né, e domínio próprio, e assim por diante, né? E a manifestação dos dons do Espírito Santo, você já sabe, né? Os dons do Espírito Santo, profecia, revelação, palavra da ciência, da fé e muitas outras, né? A gente sabe disso, dom de cura, dom de milagre, dom da palavra e assim por diante, né? Síntese do tópico terceiro. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, né, e da interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado e regenerando-o e capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Essa é a síntese. Então, na conclusão, só para nós terminarmos, irmão, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes, né? Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível, né? Segundo, os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento. Amém, irmãos? Então aqui nós temos aqui para refletir, né? Nós não vamos nos deter aqui, tá? Mas nós já vamos terminar. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a todos. Desejo a todos, né, um feliz ano novo para todos que me ouvem neste momento. A paz do Senhor.